Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, podeis tomar os vossos assentos? Muito obrigado. Eu havia dito na semana passada que a gente iria fazer a explanação sobre a aplicação de alguns aspectos, alguns aspectos, não todos, né, sobre a lei mosaica para a nossa realidade hoje, né? Uma coisa que eu tenho que deixar bem claro para os irmãos, antes de nós iniciarmos, é que a lei mosaica ela é exclusiva para o judeu. Ela é exclusiva para o povo hebreu. Ela não é para ser vivida por nós hoje, como fazem algumas denominações aí. A lei mosaica é para o povo hebreu. Deus constituiu a lei que Moisés entregou ao povo para que essa lei pudesse reger o país, a nação de Israel. Tá? Então, pastor, hoje eu posso comer carne de porco? Pode, irmão, não tem problema. Você não precisa guardar o sábado, não precisa cumprir a lei, porque até a leitura de hoje foi feita, vai falar sobre esse aspecto, que a lei era apenas para se fazer conhecido o pecado do homem, mas Jesus veio para não apenas apontar o pecado, mas para redimir o homem do pecado. E então Jesus é muito superior, né? Nós chamamos a aliança que Jesus faz com a igreja de uma superior aliança, bem superior à aliança feita com Moisés e com a nação de Israel, certo? Então você tem que entender isso. Nós vamos fazer uma analogia aqui, né? Porque a gente vai entender o quê, irmão? Porque mesmo que a lei mosaica não se aplique a nós, você sabe que Deus revela os seus atributos, mesmo na lei mosaica. Você vai ver os atributos de Deus. E como Deus não muda, Deus não mudou, o Deus que promulgou, o Deus que instituiu a lei de Moisés, não é um Deus diferente do Deus dos dias de hoje. Ele é o mesmo Deus. Agora, a maior diferença está, irmão, na cultura. Porque Deus, Ele não modifica a cultura. E mais para frente nós vamos falar sobre isso. Deus não modifica a cultura. Deus quer redimir a cultura. O problema é que a cultura que o homem vive, ela é uma cultura contaminada e manchada pelo pecado. O que Deus quer é que através da palavra dEle, através da revelação dEle, o homem modifique a própria cultura. Consegue entender? Então a cultura que nós vivemos hoje, a cultura que os nossos irmãos mais antigos viveram, a cultura do princípio da igreja, ela não é modificada por Deus, mas ela é aperfeiçoada pelos homens que ouvem a voz de Deus e praticam a palavra. Então você vai ver, e o primeiro mandamento, o primeiro conjunto de regras que nós vamos aqui abordar, vai ser sobre algo inadmissível no tempo onde nós estamos, que vai falar a respeito do quê? Êxodo capítulo 21. Abra lá a sua Bíblia e acompanhe, nós vamos ler não vamos ler, né? Mas vamos escorrer todos esses conjuntos de regras até o capítulo 23, até os meados do capítulo 23. E ali você vai perceber o quê? A primeira regra, o primeiro conjunto de leis que Deus dá é a respeito do quê? Da escravidão. Agora você imagina, se nós pegássemos e aplicássemos essa regra, esse conjunto de regras, para a nossa realidade, quer dizer que Deus estaria autorizando, regulamentando a escravidão? Não. Você vai ver que Deus, Ele quer mudar isso, né? Deus não quer levar o homem a perceber que a escravidão é algo ruim. Mas como o coração do homem é endurecido, como o pecado contaminou a maneira como o homem se relaciona com os outros homens e com o ambiente onde ele está, o pecado contaminou tudo isso, meu irmão. Então o que vai acontecer? O homem vai começar a praticar, como eu posso dizer a palavra, vai subjugar o próximo, entendeu?
mas o homem nunca foi constituído para isso. Deus vai dar a ordem para que o homem domine sobre os animais. Deus nunca dá a ordem para o homem falando assim, domine sobre os outros homens. Não. Isso é coisa do pecado, é coisa da queda. Ok? Mas nós não vamos falar sobre cultura, porque só isso, irmão, daria quase um mês de estudo. Porque é algo muito complexo, é algo que nós precisamos entender. Ok? Então nós vamos para frente. Mas eu quero que os irmãos entendam. Você tem que entender primeiramente que o que está dizendo aqui não é aplicável integralmente ou na literalidade para nós. Nós vamos apenas extrair a parte que nos cabe aqui. Tá bom? O mel do negócio. Tá? Então vamos lá. Você vai ver no capítulo de número 21, do versículo 1 ao 6, vai ter um conjunto de regras que vai falar a respeito da escravidão de homens, e principalmente de hebreus. Aqui, ele não vai tratar a respeito da escravidão de estrangeiros, porque é um conjunto de regras diferente desse daqui. Aqui vai tratar apenas de irmãos hebreus aqui, entendeu? É como se ele estivesse falando, não, ele está falando apenas sobre a escravidão que um hebreu, que um israelita se subjugava a outro. E como que isso era possível? A escravidão ela era possível principalmente por causa de dívida. Então a pessoa contraía dívida, ela não conseguia pagar, e como ele pagaria? Ele venderia o seu próprio serviço, ou daria o seu serviço, a sua vida em escravidão durante um período de tempo para o senhor, a qual era o credor dele. Tá? A maioria das vezes era por causa disso. Então a primeira etapa, a primeiro conjunto de regras, vai instituir a escravidão. Mas você pode olhar e atentar bem que a escravidão não é definitiva e perpétua. Não é como a escravidão que nós vivemos aqui no Brasil, vivemos no passado no Brasil, onde o africano, negro, ele era trazido escravo e ele não tinha liberdade, ele não tinha direito à liberdade. Mas aqui, como que funcionava? Ele ficava escravo durante 6 anos, no sétimo ano, no ano jubileu, ele era liberto da sua escravidão. Toda a dívida era paga ali pelo seu trabalho e ele poderia gozar da liberdade novamente. Mas o que isso nos remete para os dias de hoje? Remete-nos, irmãos, que nós precisamos pensar muito bem antes de tomarmos algumas decisões. A pessoa, ela tomava decisões erradas no passado, movida talvez até por alguns objetivos, algumas coisas que eram tolas, e acabava não conseguindo cumprir com os seus deveres e era trazido para a escravidão. Então a escravidão era uma decisão da própria pessoa. Ela mesmo que ia lá, contraía uma dívida e depois não conseguia pagar. E ela depois iria ser mantida como escravo. Agora, uma coisa muito interessante da graça de Deus sobre as nossas vidas, que não importa a decisão errada que nós tomamos no passado, nós sempre teremos a possibilidade de, com Deus, podemos recomeçar a nossa vida com Ele. É o que Deus está falando para a nação. Olha, você vai ficar 6 anos pagando pelo erro que você cometeu no passado, mas depois do 7º ano você tem a chance de recomeçar a sua vida novamente. Porque Deus sempre, irmão, vai dar a oportunidade do homem recomeçar. Deus nunca vai ficar acusando o homem dos seus erros. Basta ele não errar mais. Agora, se ele sai da escravidão, começa a endividar-se de novo, ele vai voltar para a escravidão. Entendeu? Então é isso que nós precisamos entender do que Deus está querendo mostrar para o homem, mesmo em condições tão extremas e para nós tão desfavoráveis quanto essa da escravidão, Agora, nenhuma decisão que nós tomamos, irmão, é livre de consequência. A consequência da atitude errada dele era o quê? A escravidão. Assim como hoje, toda atitude que nós tomamos hoje, ela é passível de uma consequência. Quer nós gostemos ou não,
Nós vamos arcar com a consequência das nossas atitudes. Só que Deus, Ele sempre dará uma possibilidade para nós recomeçarmos ou refazermos aquilo que nós erramos no passado. Glória a Deus por isso. Uma outra coisa importante, todo o Senhor teria que dar a liberdade ao seu escravo no 7º ano. Agora, existia uma isenção a essa regra. Sabe qual era? Se por vontade própria aquele que era escravo aceitar permanecer como escravo do seu senhor. E eu te pergunto, que pessoa ia querer continuar sendo escravo de alguém que o maltrata? Ninguém, né? O que Deus está querendo falar é assim, olha, pela maneira de vocês pensarem, vocês têm a cultura de escravidão. É uma cultura, uma conjuntura social de vocês. Mas há benefício para aquele que tratar o seu escravo, não como escravo, mas como uma pessoa semelhante. Porque ele, em vendo a sua boa ação, a sua maneira de tratar, ele vai querer continuar trabalhando para você. Ele vai querer continuar te servindo. E vai permanecer com você até que a vida dele termine. Então, há vantagem para aquele que não explora o seu próximo. Agora, se ele fosse um senhor ruim, aquele que bate, aquele que explora, aquele que é desleal, quando o escravo completasse o 7º ano, ele falava, tchau, estou indo embora. Agora, se ele fosse um bom senhor, o escravo falaria, eu quero continuar porque eu amo o meu senhor. Eu amo o meu senhor. E nisso nós vemos uma outra coisa e uma outra qualidade daquilo que Deus quer mostrar para o homem. Não seja, independentemente de quem você está se relacionando, não seja ruim, não seja um carrasco, não seja uma pessoa que deseja o mal, que faz o mal para o próximo, independente de quem seja. Nesse caso, mesmo que seja seu escravo, ele deve ser bem tratado, para que no fim do período que ele prestar o serviço para você, ele possa voltar e continuar trabalhando com você. É isso que Deus quer fazer, queria falar com aquele povo, mas falar conosco também, irmão. Não menospreze ninguém, não distrate ninguém, independente de quem seja. Ah, mas eu sou o encarregado, eu sou o patrão, eu sou o dono da loja, eu sou o dono da empresa, e ele é meu funcionário. Irmão, trate como uma pessoa, com dignidade, ouça, preste atenção, faça o que é bom. Você nunca vai ser castigado por fazer o bem. Deus sempre vai te recompensar conforme aquilo que você faz de bom, principalmente para o próximo. A terceira lição que nós queremos extrair deste primeiro conjunto de regras é que o que acontece aqui é como a nossa relação com Deus. Porque, irmãos, nós éramos escravos do pecado, não é verdade? Agora, nós descobrimos que tem um Senhor melhor do que o pecado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós aceitamos ser escravos deste Deus, mas não por imposição dele, mas por escolha nossa. Nós escolhemos, nós descobrimos que esse Deus é muito bom, e nós não podemos deixar ele de todas as formas. Nós não conseguimos enxergar um futuro sem esse Deus. Então nós falamos assim para ele: eu aceito te servir, eu aceito entregar a minha vida, o resto da minha vida, em prol do Senhor, para trabalhar para o Senhor. Agora presta atenção, como era o ritual de um escravo, que ele aceitava continuar para o seu senhor. No 7º ano, ele iria chegar para o seu senhor e falar: eu quero continuar trabalhando para você, eu não quero ir embora, eu não quero a liberdade. O seu senhor então pegaria, furaria uma de suas orelhas, e ele teria uma marca que o faria perpetuamente um servo, um escravo daquele senhor. Eu acho muito interessante, porque aonde é o furo, irmão? A orelha faz parte de qual aparelho do nosso corpo? Do aparelho auditivo. Sabe por quê, irmão?
Sabe por que a marca é na orelha? Não é no pé, não é na mão, não é no nariz, não é aqui na sobrancelha. É na orelha, porque nós devemos observar, escutar a voz do nosso Senhor e obedecer. Porque nós precisamos ouvir o que o Senhor está dizendo e obedecer aquilo que Ele fala para nós. Por isso a marca é na orelha. Para que em todo momento nós saibamos, quando o meu Senhor falar, eu paro, ouço e obedeço a ordem do meu Senhor. E a gente tem uma marca, irmão, todos nós temos uma marca poderosa, uma impressão poderosa na nossa alma. O sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, é a marca permanente em nossa vida, e o Espírito Santo é Deus morando em nós e operando em nós todos os dias da nossa vida. Que maravilha! Você consegue ver, irmão, que mesmo nisso, mesmo em uma lei, em um momento cultural tão crítico, escravidão, uma coisa tão terrível, Deus ainda mostra que Ele quer trabalhar na vida do ser humano. Glória a Deus. Agora nós vamos ver o segundo conjunto de regras, também fala sobre escravidão, mas é uma escravidão diferente da primeira, porque vai tratar de mulheres escravas. É um conjunto de regras diferente. Irmão, cultura é muito difícil de discutir, porque existe hoje entre os aborígenes, entre os indígenas, tribos que praticam infanticídio. Sabe o que é isso? A morte de crianças. Só que culturalmente, essa é a cultura deles. A gente sabe que é errado, a gente conhece que é errado, mas é a cultura do povo. O que nós precisamos é converter a cultura para Cristo. Entendeu? Mas Deus não vai fazer, porque Deus não impõe nada, irmão. O homem escolhe e toma suas próprias decisões. É isso que tem que ficar claro para nós. Então, o que nós vamos ver é muito interessante. Se você ler, discorrer, eu não vou ler todo o capítulo, vai estar no versículo 7 até o 16, essa parte que eu vou falar agora. Vai dizer que a escrava, que a mulher que era comprada, adquirida como escrava, ela poderia ser dada, despojada, e poderia ser dada ao seu senhor como mulher, ou ao filho do seu senhor como mulher. Se fosse dada ao filho do senhor, ela adquiriria todos os direitos de uma pessoa da família, mesmo ela sendo escrava. Mesmo sendo escrava, ela passaria a pertencer à família. Isso me traz uma coisa muito prática para os nossos dias de hoje. E vamos mudar um pouquinho aqui, não falando de escravidão, mas falando de uma conjuntura familiar que nós temos. Irmão, toda nora, todo genro, toda pessoa que entra na família deve ser acolhida. Nós às vezes vemos intrigas entre noras e sogras, genros e sogro e sogra, porque as pessoas não se dão, não aceitam outras pessoas. E Deus já está falando aqui, um escravo deve ser aceito como uma pessoa da família, quanto mais uma outra pessoa que comunga da mesma fé que você, que tem os mesmos direitos que você. Nós não temos o direito de menosprezar, nós não temos o direito de arrumarmos briga ou intriga com ninguém, irmão. Muito menos se essa pessoa agora está entrando na família, nós temos que recebê-lo como um membro da família. Nós não podemos nos dar ao luxo, irmão, de vivermos uma vida diferente do que o Evangelho nos ensina a viver. Deus fala aqui para o povo hebreu, mesmo sendo escravo, se ela casar com o seu filho, ela vai adquirir direitos de um familiar. Então, meu querido, se Deus está falando e o nosso Deus não mudou, Ele ama e quer que as relações familiares sejam mantidas com respeito e dignidade. Nós não podemos ficar destratando os nossos familiares. Trate com carinho, com amor,
sem fazer acepção de pessoas, porque Deus não gosta de acepção de pessoas. Eruditos vão dizer que o pai vende a sua filha, alguns pais, né, não todos, mas vende a sua filha para lhe proporcionar condições melhores de vida, porque ele vai vender para uma família com condições sociais melhores. Então, em todo momento, todo pai deve proporcionar ou deve desejar as melhores condições para os seus filhos. É claro que aqui era uma obrigação, né? Ele venderia e teria que ir. Mas hoje, nos nossos dias, não é por obrigação, mas todo pai deve ter um pensamento de um futuro melhor para o filho, de um bom futuro para o filho. Ele não pode ficar pensando assim, não, vai de qualquer jeito, não, eu tenho que pensar que eu preciso desenhar e desenvolver e dar condições para que os meus filhos tenham condições de melhorar a sua vida no futuro. Então, é isso que o Senhor está querendo dizer nesse conjunto de regras. Próximo será no versículo 17 ao 27. Vai falar a respeito de homicídio. Sobre isso, não há muito o que ser falado, mas algumas coisas devem ser apontadas. Irmão, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Porque, irmão, toda vida, toda pessoa, toda alma Jesus morreu por todas elas. E o sacrifício, irmão, foi pago. O problema é que muitas pessoas não querem se aproximar de Jesus, mas o sacrifício foi pago. Então, por todas as almas do mundo que viveram e vão viver neste mundo, o sacrifício já foi feito, o preço foi pago. Então, o que Deus está propondo à nação é que não haja morte por dolo, né? Homicídio por dolo, com intenção de se matar, né? E Deus vai criar alternativas para aquele que vai praticar o homicídio sem justa causa, sem dolo, por, como é que fala o outro? Culposamente, né? Que não tem intenção de se matar. Olha uma coisa interessante, Deus também vai dizer que a desonra, né, que a falta de honra aos pais geraria a morte. Isso é uma coisa importante de nós vermos, porque realmente isso é uma verdade bíblica para toda a eternidade, né? Porque, irmão, qual é o primeiro mandamento com promessa? Qual é? Para que? Se eu desonro meu pai e a minha mãe, o que vai acontecer comigo? Os meus dias serão abreviados na face da terra. Independente se eu seja vítima de um castigo do homem ou não, a minha vida será abreviada na terra se eu desonro os meus pais. Então, a Bíblia está querendo nos ensinar, Deus está querendo nos ensinar um princípio de autoridade. Quem é a primeira autoridade das nossas vidas, irmão? Irmã? São os nossos pais. Então toda autoridade deve ser honrada, toda autoridade deve ser obedecida. A palavra é uma palavra que coloca Deus como autoridade sobre as nossas vidas. E se nós não entendemos isso, nós teremos dificuldade de obedecer aquilo que Deus quer. Então Deus está falando, teu pai e sua mãe são autoridade, os respeite e os obedeça. Respeite, honre o seu pai e a sua mãe. E eu tenho promessa para você, eu tenho promessa para a sua vida. Desonre seu pai e a sua mãe, e infelizmente a sentença para a sua vida será a morte. Isso é fato até os nossos dias. Nós vemos isso acontecer. Como é que pode? Morreu tão novo. Aí você vai pesquisar o histórico. Destratou os pais, aborreceu, até agrediu, e você vai ver o fim dessas pessoas. Certo? Então procure obedecer a palavra de Deus. Do versículo 17 ao 35 também vai mostrar que todo o mal que nós fazemos a alguém deve ser compensado. Irmão, isso é uma realidade, nós vemos isso acontecendo no Novo Testamento também, no tempo da graça. Aqui vai falar que se uma pessoa ferir a outra, ele deve indenizar aquela outra, pelo período que ela ficou sem trabalhar. Já é o seguro-desemprego aqui, o auxílio-doença já
naquele período, né? Mas aqui nós vamos ver esse princípio acontecendo no Novo Testamento. Quando? Quando isso acontece? Quando nós vemos Deus tendo um encontro com um pecador chamado Zaqueu. Zaqueu, quando Jesus se encontra com ele, ele fala: Zaqueu, desce depressa, hoje convém pousar em sua casa. O que Zaqueu vai falar? Vai falar assim: Senhor, se eu tenho ofendido, defraudado alguém, eu vou restituir aquilo que eu prejudiquei alguém. Lei da restituição. Muitas vezes, irmãos, nós queremos e achamos que apenas pedir o perdão já é suficiente. Mas muitas vezes o perdão tem que ser acompanhado de restituição, porque nós defraudamos alguém. E é isso que Deus está falando aqui através da lei. É aplicado à cultura daquela época, mas é isso que Deus está falando. Deus está falando que todo mal, que nós, por exemplo, eu vou lá e roubo o Salvador. O que eu tenho que fazer é restituir aquilo que eu roubei. E a palavra ainda vai ser mais enfática. Não é restituir o que eu roubei, mas restituir ainda mais. Em alguns casos, 5 vezes, 4 vezes. Dependendo do que eu tiro dele. Nós vamos entrar nos detalhes. Mas, irmão, por isso que muitas vezes você fala assim: meu Deus, mas a pessoa falou que me perdoou e não me perdoou nada. Porque tem que haver restituição. Às vezes você ofendeu tanto, machucou tanto a alma da pessoa, que você tem que restituir de alguma forma. Que nós temos que restituir de alguma forma. Mas nós queremos falar assim: só me perdoa e está tudo certo. Às vezes só o perdão não basta. A gente deve perdoar, é o primeiro passo. Mas um coração convertido ao Senhor vai reconhecer o erro e vai querer recompensar ou compensar o erro. E é assim, irmãos, é assim. Quando nós vemos que nós erramos, nós queremos compensar. E não é com a mesma moeda, com juros e correção monetária. Tem que entender isso, irmão. Muitas vezes, o coração da pessoa só vai aceitar ou vai liberar o perdão para você quando você restituir aquilo que foi defraudado. Você afetou e machucou, magoou a confiança da pessoa, você vai ter que restituir a confiança que você usurpou daquela pessoa. O tempo, o carinho, alguma coisa que você fez que machucou na alma profundamente. Infelizmente, para quem ofende, você vai ter que recompensar ou compensar o mal que você causou. E isso é uma realidade. Isso não é conto da carochinha, tá bom? Não permita que o mal aconteça se você pode prever esse mal. Tem pessoa, irmão, que está vendo que vai acontecer alguma coisa. E ele pode fazer algo para impedir que o mal aconteça. Vamos colocar até o exemplo que dá nesses próprios capítulos. Ele está vendo ali que tem um buraco na rua, ou um buraco na calçada. E ele está vendo que alguém vai passar por ali e pode se ferir. Porque até às vezes ele mesmo passou e já se machucou ali. Em vez de ele passar ali, colocar um sinal, colocar alguma coisa, algum alerta, ou tapar o buraco, ele passa e fala assim: quem fez o buraco, que se vire. Isso não é uma obra de nós que somos novas criaturas. Porque nós nos importamos com a integridade tanto espiritual quanto física do nosso próximo. Eu não quero que uma outra pessoa se machuque. Então eu vou alertar sobre aquele mal, sobre aquele perigo. Consegue entender? E é isso que Deus vai falar. E Tiago também vai escrever isso. Quando ele vai falar no versículo 4, no capítulo 4 e no versículo 17... aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, não é só você fazer o bem. Não é só você não fazer o mal. A omissão também é pecado. No nosso código civil, nas nossas leis, a omissão é pecado.
Se você bate em alguém e foge, crime de omissão. Certo? Não é assim que acontece? Então você bateu em alguém, infelizmente aconteceu essa fatalidade, pare o carro e preste socorro e ofereça o que pode ser oferecido para aquela pessoa, para que ela possa sair daquele momento com vida e com a integridade dela garantida. Agora, tem pessoa que não. Como é que tem um ditado que fala, quem pariu? É isso aí mesmo. Viu? Não é assim, irmão. Se nós vemos que nós temos oportunidade de fazer o bem, nós temos que fazer. Aqui a palavra vai falar sobre o quê? Aquele homem que tem um gado, que tem um boi, e esse boi, ele é acostumado a chifrar os outros, ele sabe disso, e ele permite que isso aconteça, ele vai ter que pagar uma indenização para a pessoa que foi chifrada, né? Versículo 22, capítulo 22, versículo 18, vai falar sobre o pecado de feitiçaria. Irmão, isso é interessante, porque a feitiçaria, ela tem vários aspectos, mas o pior de todos eles é o engano, porque a feitiçaria não passa de engano. Quer ver, ó? Esse é um artifício, uma artimanha de Satanás para enganar as pessoas, a feitiçaria. Vamos lá, abrir a Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. Nós vamos ver como essa artimanha é utilizada por Satanás para fazer com que muitas pessoas se percam. A feitiçaria. Feitiçaria, magia negra, o que você quiser chamar. 2 Coríntios, não sei se foi primeiro ou segundo, mas 2 Coríntios 11, 14 e 15, vai dizer assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O que Paulo está falando? Que tem pessoa que usa do engano, que usa de mentira para levar as pessoas à perdição, desviar as pessoas do caminho do Senhor, para pregar um evangelho que não vem do Senhor, que não é o evangelho de Jesus Cristo, mas um evangelho que é uma mentira, uma fantasia. O que Paulo está falando, inspirado pelo Espírito Santo, é que tais pessoas pagarão pelas suas obras, e o castigo, irmão, não vai ser brincadeira não. Não vai ser coisa pouca. Então, a feitiçaria envolve tudo isso. Nós vamos ver, não está implícito na lei, mas nós vamos ver Samuel falando uma coisa que se assemelha à feitiçaria, que é 1 Samuel 15 e 23, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeistastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Samuel está falando para Saul. Saul rebeliou-se contra a ordem de Deus, e agora ele recebe a sentença. O seu pecado é semelhante ao pecado de feitiçaria, e na lei mosaica, quem era feiticeiro tinha que morrer. Essa é a realidade. E Saul, irmão, daquele dia em diante, ele começou a morrer. Você vai ver o que vai acontecer, vai viver uma pessoa perturbada, até que por fim, ele se mata, ele se lança sobre a espada do seu escudeiro e morre. Para você ver o fim da pessoa que pratica, aqui falando da rebelião, mas como para Deus, rebelião e feitiçaria são as mesmas coisas, têm o mesmo destino, a mesma sentença, acaba aqui por ser a perdição da pessoa. Olha, a gente não deve fazer como a Inquisição fez. Você lembra da história da igreja, a Inquisição? A Inquisição matou muita gente, irmão. Era a famosa, dali que surgiu a expressão, caça às bruxas. Muitas pessoas, principalmente mulheres, elas eram acusadas de prática de feitiçaria e elas eram mortas de maneira horrenda. Não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é o que nós devemos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos e aceitamos para entrar no nosso coração. Então eu não posso aceitar um evangelho diferente do evangelho que a Bíblia expõe.
Mas como eu vou saber que o evangelho é ou não é o evangelho da Bíblia que está sendo pregado? Conhecendo a Bíblia, conhecendo o Deus da Bíblia. As estatísticas vão dizer que, se eu não me engano, 90% das pessoas, dos crentes, conhecem a Deus pela pregação. Então, eu posso falar aqui muitas mentiras, e 90% das pessoas vão acreditar nas mentiras que eu falo, porque elas não se debruçam sobre a palavra para aprender. E por isso, irmão, nós estamos vendo muitas pessoas seguindo religiões e líderes que são mentirosos. Que o fim deles vai ser a perdição, mas eles vão levar muitos junto com eles. Por quê, irmão? As pessoas que estão ouvindo são inocentes? Não são inocentes, porque tem a palavra de Deus revelada para eles poderem ouvir. Agora, por isso, irmão, que a gente não pode ser levado pelo engano do inimigo. Porque eu tenho certeza, irmão, para te dizer, que esse templo estaria cheio se eu pregasse um evangelho mentiroso. Eu tenho certeza, mas o meu compromisso, irmão, é com o meu Deus e o meu Senhor. Eu tenho amor por Ele, eu devo obedecer a Ele, e eu tenho medo do castigo desse Deus. Eu tenho 3 barreiras que me impedem de afrontar esse Deus, e eu não vou. Se eu quebrar uma, eu tenho a outra, como eu falei na semana passada. E se eu quebrar a segunda, eu tenho a terceira. Se eu quebrar a terceira, porque aí não tem o que fazer mais. Então muitas pessoas estão sendo enganadas. Infelizmente, essa é a artimanha de Satanás, irmão. Essa é a artimanha de Satanás. E nós vamos ver, no Brasil existe o quê? Cartomante, cigano, um monte de pessoas espírita, tudo mexe com mentira, para poder levar as pessoas a acreditar. Porque as pessoas querem facilidade, comodidade, agilidade para resolver os seus dilemas. Então eles vão a essas práticas para o quê? Para prever o futuro muitas vezes. A grande parte dos feiticeiros que tem por aí, dos hoje feiticeiros, hoje não usa mais esse nome, mas usa outros, vocês sabem muito bem quem são. Grande parte deles mexe, vamos colocar assim, entre aspas, com a magia branca. É aqueles que vão apenas, não vão fazer o mal a outra pessoa. Mas existem aqueles que fazem o mal. Macumbaria aí, todos esses negócios. Tudo feitiçaria. E tudo obra do diabo. E existe, irmão, não queira falar, não existe, essas coisas existem. O reino espiritual é real e os demônios agem para poder atormentar as pessoas. Existe. Não é mentira. Não é mentira. Mas nós temos um Deus que nos revela a verdade. Ele não deixa nós sermos enganados pelo diabo, porque Ele é a nossa luz. Ele tira as escamas dos olhos, como fez com Paulo. Ele faz nos enxergar as coisas corretas e seguir pelo caminho correto. Graças a Deus. Mas existe uma maneira que nós podemos seguir a verdade. Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Só consigo ver o mal se eu estiver com a palavra de Deus no meu coração. A grande parte das pessoas, algumas pessoas, elas procuram prejudicar as outras por inveja, por ira, por ganância, por qualquer outro sentimento maligno que o homem possui. Isso é potencializado pelo diabo. Por que existe pessoas? Por que existe feiticeiros, ciganos, que mais? Cartomante, que mais que tem de ruim aí? Bruxo, essas coisas. Por que existem essas pessoas? Porque existem pessoas que vão atrás disso. Quando parar as pessoas de querer viver no engano, esse povo acaba tudo. Não tem como ele sobreviver. Mas enquanto existir ser humano, irmão, ser humano é complicado. A gente precisa de Jesus mesmo, porque nós somos todos levados ao erro. Para o próximo, idolatria, versículo 20 do capítulo 22. Hoje o inimigo, irmão,
ele não age mais com os crentes de maneira como ele poderia vir a agir no tempo passado. Porque ele sabe que o inimigo, que nós, os crentes, temos aversão a imagens. Então, nós não vamos nos prostrar diante de imagens. Mas hoje o problema maior está que ele sempre vai tentar pegar a gente com alguma coisa. E qual que é a artimanha que o inimigo tem usado? Ele tem usado nós mesmos para poder nos enganar. A idolatria não é mais para coisas e objetos, mas a idolatria é para nós mesmos. Nós mesmos nos idolatramos. Isso é tão verdade, irmão, que todo celular, inclusive que você está no teu bolso aí, tem pelo menos 2 câmeras. Uma para fotografar para frente e outra para fotografar para trás. Por quê? Porque nós viramos escravos na nossa própria imagem. Entendeu? E quanto melhor a câmera frontal do celular, mais o celular vende. Quanto mais efeito tiver, mais eu me sinto realizado. O que é isso, irmão? Vaidade. E a vaidade, em excesso, ela gera o quê? Uma idolatria. Idolatria do próprio homem. Agora você pensa bem, lembra lá de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego, mas melhor, Ananias, Azarias e Misael. Você lembra lá quando eles são apresentados à estátua de Nabucodonosor, o que eles fazem? O povo todo se prostra. E eles permanecem em pé. Não importa qual a consequência. Hoje, não tem Nabucodonosor, irmão. Hoje, sabe qual que seria a estátua para mim? Erguida para mim? Uma bem grande. Do rei José Haroldo. Do Zaqueu? Do rei Zaqueu. Do Oséias, o rei Oséias. Por isso que tem que vir uma pedra que não é cortada por mãos humanas, que tem que esmigalhar essa imagem, irmão. Essa imagem que a gente tem da gente mesmo, que a gente pode, que a gente é alguma coisa. Nós não somos nada, Cristo é tudo em nossas vidas. Se não é Cristo, nós não somos nada. Cristo é tudo em nós. Isso tem que ficar claro para a gente. Isso é tão verdade que os nossos ídolos se tornaram, muitas vezes, nós mesmos, nossos pais, nossos filhos, nossas esposas, nosso dinheiro, tudo aquilo que nós exercemos esforço demais e devoção demais. Jesus vai dizer isso. Lucas capítulo 14, versículo 26 e 27, vai dizer assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo que tudo aquilo que atrapalha a gente colocar Deus como Senhor da nossa vida, ou que nós desprendemos esforço que compete com Ele, é idolatria. Ele vai falar uma coisa muito interessante, porque a gente pensa que família, e família é mesmo, a família é uma coisa boa, mas cada qual no seu lugar, irmão. Jesus está dizendo, aquele que quer vir após mim e quer ser meu discípulo, tem que negar todas essas coisas não podem competir comigo. Se colocar numa balança, todas as coisas, família, dinheiro, fama, glória, colocar de um lado e colocar Cristo do outro, a balança do lado de Cristo sempre tem que pesar mais que essas coisas. Quando ela equilibra, já é idolatria. Quando ela passa, então, quando Cristo é menos pesado na nossa vida, no sentido de ter mais valor, eu quero dizer, em nossa vida do que qualquer outra coisa, essa outra coisa que pesa mais do que Cristo para nós é o nosso objeto de idolatria. Para a próxima? Agora ele vai falar alguma coisa que hoje está em voga na sociedade, né? As leis e ordenanças sobre os menos favorecidos. Capítulo 22, versículo 21 a 27. A primeira coisa que ele vai falar
é que nós precisamos fazer uma analogia, é sobre o estrangeiro. Ele vai dizer aqui, e eu quero ler essa parte, vai dizer aqui, 21, aqui, o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. O que nós precisamos entender é que, independentemente se a pessoa é estranha, presta bem atenção no que eu vou dizer, se a pessoa é estranha, o ser humano é estranho à nossa fé, nós não devemos desrespeitá-lo, inferiorizá-lo ou tratá-lo com diferença. Entendeu? Toda pessoa, irmão, mesmo que ele não compartilhe a nossa mesma visão de mundo, o mesmo olhar que nós temos, não deve ser menosprezado. E o mais interessante é que Deus também dá para tirar duas coisas desse mesmo versículo. Qual que é a outra? Que a gente, sabendo qual é a dor de um pecador, se nós não temos paciência com ele, nós estamos incutindo em erro. Porque, irmão, quem melhor para consolar alguém do que uma pessoa que já passou pelo mesmo problema que aquela pessoa está passando? Por exemplo, por que eu posso consolar uma pessoa que perdeu, vamos por exemplo, um ente querido? Porque eu também sei o que é perder um ente querido. Então eu posso falar para ele que isso vai passar, que esse é um momento, que o momento pode ser doloroso, mas em Cristo Jesus nós encontramos o abrigo que nós precisamos e a fortaleza que nós precisamos. Então eu posso, porque eu vivi isso, e é isso que Deus está falando. Não menospreze os estrangeiros, porque você também foi estrangeiro. Olha o quanto você sofreu no Egito, e agora você vai fazer as pessoas que são estrangeiras sofrerem também? É muito interessante o que Deus está falando para a nação. Porque, irmãos, voltando para a questão da pessoa que pensa diferente da gente, na questão da fé, às vezes essa pessoa está sendo enganada e nunca ninguém revelou a verdade para ela. Você imagina uma pessoa cega que defende o argumento aí que existe reencarnação, mas às vezes é a única verdade que ela conhece, e nunca foi lhe apresentado a verdade da palavra de Deus. Cabe a nós não pegarmos e apontarmos o erro dela e falar que ela é errada e tal. Cabe a nós mostrarmos a verdade para ela, que Cristo Jesus, Ele nos deu uma única vida, Deus nos deu uma única vida, ela deve ser vivida para Ele neste mundo, para que quando nós deixarmos essa vida, nós teremos uma muito melhor nos céus, aguardando-nos para viver como em glória com Ele. Nós devemos tentar abrir os olhos das pessoas, não por imposição. A pessoa está com o olho fechado, você vai... Não, mas você deve falar para ela, abra o olho que você vai ver como é bom o caminho que Deus tem para você. E a pessoa, ela vai aos poucos se interessando por aquilo que você vem falando para ela. Entendeu? Então não trate essas pessoas com desdém, porque muitas vezes nós já estivemos no lugar que elas estão. Nós erramos da mesma forma que elas erraram. E Deus quer que a gente entenda e ajude-os dessa forma. O segundo grupo de pessoas trata-se dos órfãos e viúvas. Essa classe era extremamente menosprezada e desprezada pelos judeus. E era extremamente carente. Até nos nossos dias, né, irmãos? Se nós formos ver, os órfãos e as viúvas ainda passam por algumas dificuldades, muito menos que naquela época, muito menos mesmo, mas ainda passam. Deus vai fazer algo e vai falar algo que é muito interessante. Ele se torna ali o protetor e o vindicador dessas pessoas. O que Deus vai falar? Se vocês não ouvirem o choro dessas pessoas e não atenderem, eu vou ouvir. Se eles clamarem a mim, depois de terem cansado de clamar por misericórdia a vocês, eu no céu eu vou ouvir. Só que quando eu ouvir, eu vou ajudar eles.
mas vou castigar vocês que não ouviram, porque é vocês que eu coloquei aí para ajudar. Não é um trabalho meu fazer isso, é um trabalho para vocês fazer. Da mesma forma que tem bênçãos reservadas para aqueles que ajudam, existem também castigo para aquele que não ajuda. E Deus vai falar e vai promulgar uma sentença muito pesada para o povo. Porque eu vou fazer as suas esposas viúvas e os seus filhos órfãos. Olha o que Deus está falando. Que Ele vai tornar aquele que se acha o melhor como aquele que é desprezado. Muito perigoso isso. O terceiro grupo que compõe esse quadrilátero dos menos favorecidos ou dos necessitados são os pobres. E aqui é muito interessante o que Deus vai falar. Deus vai falar o quê? Que se o irmão de sangue hebreu vir pedir um empréstimo para uma pessoa, não se deve praticar a usura. Sabe o que é usura, irmão? Usura é o juro extorsivo. Usura é o juro em demasia. Porque aqui, irmão, nessa época ainda não se falava de usura como objeto de comércio, de empréstimos a juros como objeto de comércio. Então, como que era esse empréstimo? A pessoa vinha pedindo ajuda, socorro, porque ela não tinha dinheiro ou condições de comprar o alimento. E se aproveitando dessa situação, o judeu ou o hebreu iria emprestar a altos juros para que a pessoa não conseguisse pagar, e o que aconteceria? Ela seria escravo. Voltava lá naquele primeiro que nós falamos, né? Aí nós temos que fazer a distinção, irmão. É diferente uma coisa. Aqui Deus está protegendo aquele que é o necessitado, que pede auxílio para suprir as suas necessidades. Deus não está protegendo aquele que é o esbanjador, aquele que faz dívida pensando em não pagar, aquele que é irresponsável, aquele que não calcula, aquele que quer dar um passo maior do que a perna. Esse Deus não vai proteger, irmão. Você me desculpe. Esse aí é irresponsável, tem que pagar pelo erro que cometeu. Agora, esse que é necessitado, às vezes, por motivo de doença, não vamos colocar nos nossos dias, né? Motivo de doença, motivo de desemprego, motivo de alguma conjuntura social, ele sofreu um acidente, ficou sem trabalhar, ele é autônomo, não tinha dinheiro para subsistência, ele vai pedir dinheiro emprestado para um irmão, para alguém, e o irmão vai falar assim, eu empresto, mas é 5% ao mês. Irmão, não vamos fazer isso. Porque é uma pessoa necessitada, irmão, às vezes você não sabe pelo que ela está passando. E às vezes, ele não precisa, precisa também, mas não só disso, às vezes ele não precisa só da cesta básica. Ele precisa do dinheiro para pagar a conta da água e da luz, que vai ser cortado. Precisa de dinheiro, às vezes, para comprar um remédio, né? Aí tem aqueles que se aproveitam e ganham dinheiro em cima dessas pessoas. Isso é uma prática errada, irmão. E nós não podemos fazer isso. Isso é a se aproveitar do necessitado, para lucrarmos com o nosso irmão. Olha, Deuteronômio, capítulo 23, versículo 19 e 20, vai dizer assim: a teu irmão não emprestarás com juros, nem dinheiro, nem comida, nem qualquer coisa que se empreste com juros. Ao estranho emprestarás com juros. Porém, a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em tudo que puseres a tua mão na terra a qual vais a possuir. Deus está prometendo ao povo que se eles agirem com misericórdia, como Deus é misericordioso, Deus vai abençoar eles. Então existe bênção para aquele que é misericordioso, e Deus assim o faz. E tinha gente, irmão, ele vai falar aqui, que ia pegar a única coisa que a pessoa tinha, até às vezes para subsistência. Aqui vai falar da capa, vai pegar como garantia. E Deus vai falar assim: se você pegar como garantia, à noite, no pôr do sol, você vai devolver, porque essa pessoa pode, quem sabe, até morrer de frio, porque não tem com o que se cobrir ou um lugar para deitar. Tem pessoa que tira tudo da outra por causa da dívida. E entenda bem, irmão, eu estou falando você está entendendo o extremo que eu estou falando, né?
Porque tem gente que empresta dinheiro aqui para poder fazer viagem com a família na praia. Irmão, esse daí tem que cobrar juro mesmo. Quer fazer festa com o dinheiro dos outros? Cobra juro caro ainda. Não, pode cobrar 10. Quer fazer festa com o dinheiro dos outros? Agora, aquele irmão, aquele que está necessitado, e nós sabemos, nós devemos ajudar, né? Isso é bom, esse é Deus quem nos instrui. Já estou terminando, faltam 3 aqui. Vai ter ainda o falso testemunho e injustiças. Deus vai nos dizer para que a gente não preste falso testemunho, não fale mal, não questione, não fale mentira. Irmão, isso é a mesma, eu até coloquei aqui, isso é a mesma coisa de chover no molhado. Todo mundo sabe que a gente não deve fazer isso, mas eu não sei porquê. Mesmo a gente sabendo, a gente faz. Mesmo a gente sabendo, a gente fala mal do outro. Mesmo a gente sabendo, a gente inventa umas mentirinhas de vez em quando. Mesmo a gente sabendo, a gente fala alguma coisa para ser beneficiado. Eu não sei o que acontece, porque não adianta, porque todo mundo já sabe, então para que falar? Não é verdade? Mas não sei o que acontece. Acho que é o sangue, né? Sangue ruim de pecado, né? Deus o livre de pecador. Deus tem que nos livrar disso. Ajudando os inimigos, vai falar também sobre isso. Em primeiro lugar, ele vai falar o quê? Se a gente achar uma coisa e sabe quem é o dono ou pode procurar o dono, a gente tem que devolver, irmão. Eu achei a carteira do outro jogado. Vou pegar o dinheiro da carteira e devolver os documentos. Sem vergonha você é. Deus não aprova essa coisa. Você é crente, você tem que devolver. Deus está falando isso aqui para o povo de Israel. Se você achar, mesmo que seja do teu inimigo, devolva. Entendeu? Não, teve uma vez, vou contar aqui, só para a título de experiência. Mas não acontece mais, foi só comigo que aconteceu, foi bem exclusivo, não acontece isso. Tá? Um testemunho. E tinha uma Bíblia daquelas com harpa de zíper, tamanho médio assim. E naquela Bíblia, era uma Bíblia que eu acho que eu ganhei da minha avó. E naquela Bíblia, eu tinha escrito na contracapa, eu tinha colocado meu nome, algumas coisas assim, especificações, e tinha colocado, falando assim, no dia tal, de tal, às tal hora, Jesus batizou com o Espírito Santo. Tinha colocado na Bíblia. Porque eu sou ruim de guardar data, tem dia que eu esqueço até o dia do meu aniversário. E daí eu tinha colocado lá, para mim sempre lembrar. E uma certa feita, eu vim na igreja e rapaz, cadê a minha Bíblia? E a minha Bíblia procurava, não achava. Falei, e tem uma coisa, minha esposa sabe que eu fico irritado, irmão, é perder as coisas, mas eu fico irritado. E procuro, e fica uma arara. E eu não achava aquela Bíblia. Aí num outro dia, no outro culto, eu estava sentado no banco, e um grupo foi cantar lá na frente, e daí eu não tinha esquecido da minha Bíblia, eu estava lembrando. Aí eu olhei para o lado assim e falei, aí rapaz, a Bíblia é parecida com a minha. Aí eu peguei assim, fui abrir para ver, né? Aí eu fui abrir e fui bem na página, né? Irmão, aonde estava escrito o meu nome, as coisas assim, tudo apagado com o Errorex. E aonde está escrito as coisas assim, colado adesivo em cima. O irmão pegou a minha Bíblia de dentro da igreja que eu estava usando, usou para ele. Mas que às vezes estava precisando, né? Se tivesse pedido até, quem sabe eu dava uma Bíblia para ele. Mas, irmão, o que não é nosso deve ser devolvido. Deve ser devolvido. Você pegou uma coisa, não é sua, você sabe de quem é, você consegue achar o dono, devolva, irmão. É feio ficar com troco a mais, é feio você pegar lá, porque alguém vai pagar por isso. Eu trabalhei de caixa algumas vezes no banco que eu trabalhava. E teve uma vez, um dia, irmão, só ficou eu na agência. Só eu na agência. Eu tive que fazer tudo. Eu tive que gerenciar a agência, tive que ser caixa, tive que liberar crédito, fazer tudo. E nesse dia, um cara ligou falando assim, olha, eu vou precisar para o final de semana, para você ver como é que era o cara. E todo final de semana. Precisar de 15 mil para o final de semana. Eu falei, tá bom. Separei o dinheiro. Só que os montinhos, eles vinham 1000 notas de 50.
certo? Só que vinha também 1000 notas de 100. É isso, né? Não, mentira. 100 notas. 1000 é muito, né? 1000 é muito. Deus o livre, imagina 1000, um catatal de papel. 100 notas. 50 daria 5 mil reais. De 100 daria 10 mil reais. E eu, na minha cabeça, eu estava tão acostumado a dar os bolinhos de 50, só que eu dei um bolinho de 50 e um bolinho de 100. Quanto que eu falei que era no começo? 15 mil? Então é assim, dei 2 bolinhos de 50 e um bolinho de 100. Quanto foi? 5 mil a mais. 20 mil, 5 mil a mais do que ele ia sacar. Ele sacou 15 e eu dei 20. Irmão, no outro dia, vai abrir o caixa, vai ver o dinheiro e fala assim, tá faltando 5 mil. Eu já estava falando assim, perdeu. Perdi dinheiro, já estava pegando, falando assim, agora eu vou ter que vender alguma coisa, agora eu vou ter que pagar, porque a responsabilidade é minha. Do caixa, de qualquer banco, a responsabilidade é dele, ele tem que ressarcir aquilo. O banco não é bonzinho não, irmão, o banco toma, pega o dinheiro, tem que pagar parcelado, descontando o salário, o que for, tem que devolver. E aquele dia eu orei, irmão. Aquele dia eu orei. Aí eu fui procurar na câmera, né? E daí eu descobri quem que era. Aí, um pouquinho antes disso tudo, de tal, uma pessoa liga e fala assim, olha, pergunta se alguém aí está com diferença no caixa. Só que ele falou bem assim, por que me passaram 10 mil a mais? O cara é esperto, né? Ele não sabia aonde, porque pegar dinheiro em outro lugar também, né? Ele não sabia aonde que tinha dado dinheiro a mais para ele. Então ele jogou um valor menor para que o lugar que tivesse dado, ligasse e falasse, mas não é 10, é 5. Aí ele falou, não, é 5 mesmo. Estou indo levar. Meu irmão, aquilo tirou um peso das minhas costas, você não tem ideia. E ele não era crente, irmão. E às vezes um crente faz uma coisa, fala assim, vou embolsar o dinheiro, estou precisando. É provisão de Deus. Deus prejudicando alguém para te abençoar, né? Não sei que Deus é esse. Então entenda, irmão. Tá? Nós vamos encerrar aqui, mas tem mais coisas para falar, eu não vou falar, porque nosso tempo já se esgotou. Essa atitude deve doer no nosso coração, a gente deve ficar preocupado mesmo, deve incomodar a nossa consciência. Nós somos cristãos e puros, irmãos. Até onde você saber aonde que foi que pegou, né? Verdade, com certeza. A última coisa que eu acho interessante, Deus vai falar sobre o suborno. Cuidado com o suborno. Vai falar sobre presentes ali, é suborno, tá, irmão? Cuidado. Ele vai falar que o suborno faz os cegos não verem e deixa eu pegar aqui a palavra. Cegar o que tem visto e perverter as palavras do justo. Esse suborno faz. Tem pessoa que aceita qualquer suborno para poder se dar bem na vida. Um emprego, qualquer coisa, para poder beneficiar alguém. Irmão, cuidado. Cuidado. Às vezes a pessoa pode dar um presente, mas não aceite ser comprado por suborno, não, irmão. Não aceite. Você é crente. Amém? Vamos nos colocar em pé? Obrigado por vocês terem vindo. Deus abençoe a todos. E que esses aspectos da lei possam servir. Leia lá, irmão. Leia lá o Êxodo. Faça uma leitura crítica e fala assim, o que isso pode aplicar na minha vida? Isso vai ser bom para nós. Nós precisamos entender as coisas que Deus exigiu do povo dele e às vezes quer exigir também de nós algumas coisas, né? Vamos orar? Deus, obrigado por este dia, obrigado pela vida dos nossos irmãos. Fica com eles, meu Pai. Abençoe, meu Pai querido, a nossa escola bíblica que começa amanhã. Deus querido, dá-nos um culto maravilhoso. Pai querido, mas antes disso, dá-nos uma boa noite de descanso, de paz. Também, meu Pai querido, dá-nos uma boa sexta-feira e que nós possamos trabalhar. Pai querido, fazer aquilo conforme o Senhor se agrada e também, Deus querido, poder
cultuar ao Senhor, ao seu nome, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos hoje e sempre. Que todos digam. Deus te abençoe, meu irmão. Até amanhã. Venha na abertura da IBO, tá bom? Não falte.